Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, hoje com o tema Educação Emocional. Ai, ai, vamos esperar o pessoal ir chegando. E enquanto isso, eu vou falando aqui um pouco de mim. Afinal, parece que... Só um pouquinho... Muito bem. Quem tá por aqui? Sejam bem-vindos. Olha só, em todas as lives que eu fiz até hoje, eu parto do pressuposto que as pessoas me conhecem, na verdade, e eu cometo a gafe de não me expressar, não me apresentar adequadamente. Então vamos lá. Meu nome é Lenisa, sou paranaense, atualmente resido em Brasília. E eu vou contar um pouquinho da minha história. O objetivo dessa live é claro que não é para falar de mim. O tema é a verdade que nunca te contaram sobre suas emoções, ligado ao seu desequilíbrio. Isso começou, o fato de eu estar aqui é que há 3 anos e meio, eu trabalhava numa multinacional americana na área de tecnologia e eu simplesmente vivia um processo onde eu estava vivendo o limiar da minha carreira. Ou eu me dedicava e assim me transformava numa pessoa dentro da caixinha, dentro dessa empresa, e eu poderia alçar novos voos, me tornar uma profissional, ser promovida, afinal. Quem não desenvolve uma carreira e não quer ser promovido, não é verdade? E eu me deparei com o seguinte cenário: eu tinha a oportunidade de conseguir uma promoção, só que eu não me sentia apta. Tinha um chefe, e esse chefe, eu diria que ele era um pouco abusivo. Eu teria condições de exercer aquela atividade, mas eu não tinha estrutura emocional para isso. Foi quando eu entendi que eu precisava desenvolver minha maturidade emocional. Afinal, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade e eu fui desenvolvendo várias habilidades na minha vida. Fui alçando voos com 2 anos trabalhando na área de tecnologia. Eu já fui convidada para trabalhar numa multinacional, então eu sempre fui muito dedicada. Para quem me conhece, eu sou um pouco workaholic. Só um pouquinho. E todo esse cenário me levou a desenvolver várias habilidades profissionais, mas emocionais não. Eu não tinha tempo para parar e se conectar com a minha essência, com o meu ser, saber o que eu estava sentindo. E isso me levou a uma síncope emocional durante esse meu processo, onde eu queria sim ser promovida na carreira, mas eu não me sentia apta para isso. Eu não vou dar conta de ser subordinada a esse chefe, que de certa forma é um pouco abusivo, e eu tenho certeza que eu vou ter crises emocionais, eu vou chorar, eu não vou saber dar uma resposta para ele. Nesse processo todo eu comecei a estudar, fui procurar coach. Eu achava que o meu problema era: eu não sei planejar, eu não sei ter foco, eu não sei atingir, eu tenho problemas para seguir reto naquela direção e atingir o resultado. Eu desfocava. Fui procurar um processo de coach e foi muito legal. Eu fiz uma sessão, na verdade eu nem cheguei a contratar. Lá eu descobri que, na verdade, eu não tinha que fazer um processo de coach, eu tinha que estudar coach, eu tinha que me desenvolver. Essa era a verdade. E eu comecei a estudar, fiz vários cursos, enfim, eu tô aqui. Tudo isso porque, em algum momento da minha vida, eu identifiquei que emocionalmente eu não estava madura, não era congruente. Eu acreditava, vamos lá, para vocês entenderem e ficar mais claro. Profissionalmente, eu tinha 25 anos, mas emocionalmente a minha idade era de talvez 17, 18.
Então era incongruente como que uma pessoa vai fazer uma gestão de uma equipe, vai liderar projeto, vai responder por grandes demandas com uma maturidade emocional dessa. Eu cheguei ao seguinte cenário. Educação emocional é algo que, infelizmente, a nossa sociedade não nos ensina. Nunca ninguém nos ensinou educação emocional. Quando a gente é criança, a primeira coisa que falam pra gente é assim: ah, antes de eu continuar com esse tema, vamos lá. Eu esqueci de falar. Semana passada, e desde então, a Sherazade, estava fazendo parte dessa transmissão. E ela até falou na nossa última transmissão, assim, que eu estava dando um empurrãozinho, eu estava contribuindo para que ela começasse a se lançar nessa área de live, de transmissão ao vivo, fazer seus vídeos. Amiga, você também me deu esse empurrãozinho. A gente começou a gravar as lives aqui em casa, durante um jantar, por um acaso. Nós olhamos uma para outra assim, vamos gravar? Aí a gente começou a gravar e foi ótimo, eu adorei. O tema era sobre expansão da consciência. Só que chegamos à conclusão de que a Zad precisa ter o espaço dela, e eu também vou participar nesse momento. E a gente está definindo a data, a próxima eu vou estar junto com ela com certeza, onde ela vai trabalhar esse tema dentro da área dela, de que ela manja muito bem, que é o despertar do ser, que é o despertar da consciência, e ela faz isso há muito tempo e ela tá demorando para divulgar isso para as pessoas, dividir um pouquinho. Ela é uma das pessoas que eu conheço que tem mais conhecimento. Te amo, amiga. Vou estar com você nessa. E eu aqui decidi então também seguir, mas diante daquilo que eu acredito que deve ser desenvolvido. Educação emocional, esse é o tema de hoje, e será os seguintes temas também sobre isso. Por quê? Porque eu acredito, assim como tantos outros autores, tantos outros profissionais vêm trabalhando nesse tema para a sociedade brasileira, eu sou uma defensora fiel. Porque se eu tivesse tido educação emocional, talvez na minha infância, na escola, através da sociedade, eu não sei, eu tenho certeza que eu teria me livrado de participar de muitas enrascadas, pode ter certeza. Quando a gente é criança, a primeira coisa que os nossos pais falam pra gente é assim, se a gente tá passando por alguma situação emocional, eles olham, que isso, filha, vai brincar. Vai fazer qualquer coisa, vai se distrair, não se preocupa com isso não, isso é besteira. Dorme que passa, não tem que ficar preocupado, isso aí é besteira. Ninguém pergunta pra gente o que a gente tá sentindo. Muitas vezes quando a gente chega chateado, a primeira pergunta, o primeiro gatilho que nos falam é: e aí, o que aconteceu? Conta pra gente. E essa é a verdade que nunca contaram pra gente. Que todas as vezes que nós contamos histórias sobre aquilo que aconteceu, a gente está realmente revivendo aquilo. A gente está contando historinhas para o nosso ser e assim a gente revive memória. Vou contar para vocês como funciona o nosso sistema límbico e qual é o maior erro por trás da educação, que no caso você que é pai pode dar para seus filhos ou que você está conduzindo na sua vida. Você está aplicando na sua vida. Sabe qual é? Antes disso, entenda que é o nosso sistema emocional. Para eu poder responder a tua pergunta, qual é o maior problema, você precisa entender como funciona o seu sistema emocional. Vamos lá. Tem várias frentes e uma delas é que nós temos duas mentes. Mente emocional e a mente racional. A mente emocional e a mente racional não tem nada a ver com cérebro emocional ou com mente emocional. Cérebro, hemisfério direito ou hemisfério esquerdo. Na verdade, a mente emocional e a mente racional têm a ver com circuitos neurológicos que permeiam todo o nosso cérebro, nosso encéfalo, e isso ele pode estar no direito, pode estar no esquerdo, tanto faz. Eu não estou falando de velocidade de que é o hemisfério direito, tá ligado à motricidade, o esquerdo, a racionalidade, não é isso. Eu estou me referindo à mente emocional e à mente racional. Nós temos. Algumas pessoas têm uma mente racional mais forte
Esses dias um amigo meu me perguntou assim, Lenisa, o dia que você inventar um projeto, como lidar com com a sua mente racional, aí você me fala que eu vou querer participar. Doce ilusão, viu? Esse recado é pra você, você sabe quem é, tá? Depois você vai assistir, você vai saber. Não é porque você acha que você é um cara racional que você domina suas emoções. Não é porque você acha que você é um cara racional que você não tá tendo um sequestro emocional. Doce ilusão. Porque a nossa mente emocional comanda muito mais o nosso cérebro, a nossa vida do que você imagina. Vamos lá. O ser humano, ele, no desenvolvimento dele, o primeiro surgiu o quê? O sistema límbico, que ficava na base da nossa coluna vertebral. Sistema límbico, todos os animais possuem sistema límbico, que é ligado à nossa, vamos falar assim, não é ancestralidade não, mas o nosso sistema animal. É aquilo que faz a gente agir de forma impensada, que está ligado aos nossos instintos. Os instintos até aquele que você mais reprime. Tô vendo que tem algumas pessoas aqui. Flamel, Desirê, Zé, Giovana, galera da Web Digital. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem participando, tá bom? Valeu! Sistema límbico, então, tá na base da coluna e na nossa coluna vertebral, e ele foi se desenvolvendo com o tempo. Se desenvolveu no quê? No nosso cerebelo. O nosso cerebelo é um pequeno, imagina assim, um cérebro dentro de outro cérebro, para ficar mais fácil. E esse cérebro que é o cerebelo, ele compõe o que? A nossa inteligência. É que nos difere dos outros animais. A nossa inteligência emocional está dentro dele também. Dentro dele está o nosso sistema emocional, que é composto do pituitária, pineal, hipocampo, hipófise. A pituitária, ela é responsável por controlar o nosso sono e as nossas emoções. Eu falo que essa desgramadinha dessa pituitária, ela tem o tamanho de uma ervilhinha bem pequena e ela fala diretamente com a amígdala cerebral, que controla as nossas emoções. E ela faz um estrago no nosso organismo que você nem imagina. Porque olha só, ela tá ligada ao nosso sistema límbico e tá ligada ao nosso sistema endócrino, que possui as nossas emoções. O sistema endócrino, não sei se você sabe, ele é composto principalmente, né? Então, nós temos aqui pituitária, a gente tem a nossa tireoide, nosso timo, que controla os nossos sistema de defesa, glóbulos brancos, a gente tem o pâncreas, que faz parte do sistema endócrino, produz insulina e energia para o nosso corpo, a gente tem a suprarrenal, que fica em cima do rim, que tá ação, cortisol, adrenalina, neurotransmissores, hormônios, tá tudo aí. E também os nossos órgãos reprodutores, ovário, testículo, também eles se enquadram dentro desse nosso sistema endócrino. Então vamos lá, funciona assim, suponha que você esteja na sua casa. Você está na sua casa e você está dormindo e de repente escuta um barulho estranho. Automaticamente o seu sistema límbico é startado. Esse sistema límbico, ele vai acessar o quê? Seu pensamento. Você vai procurar o que você tem de referência daquele som. É um bandido. A tua mente vai te dizer, pode te dizer automaticamente que é um bandido. O teu corpo, imediatamente, ele vai se preparar para reagir a esse bandido. Ele vai começar a ficar tenso, o coração vai começar a bombear mais sangue para as extremidades, para dar força do tônus muscular. Se tiver qualquer outro processo digestivo ou qualquer coisa acontecendo ali, vai ser interrompido. E o teu corpo ele vai começar a se preparar para reagir. Neste momento, meu amigo, você já está ali na sua cama, tenso, já cobriu a cabeça, não sabe o que fazer, está super nervoso, esperando que o bandido venha e te ataque. Então ele começa a buscar referência através das memórias. O que eu já tenho como referência disso? Primeiro foi só a impressão, através do som, meus 5 sentidos. Depois eu começo a buscar o quê? Referência de como que eu tenho de memória, o que aconteceu já na minha vida que me traz um som, um acontecimento semelhante a esse. Então ele vai na memória. Essa memória vai me dizer se é positivo ou se é negativo e eu vou buscar referência. Não, mas eu já escutei esse som antes. Mas nisso, o teu sistema límbico, a amígdala cerebral,
pituitária ali, o seu cerebelo, mandando informação para o seu sistema endócrino. Teu organismo já está cheio de substâncias como neurotransmissores e hormônios. Então você sentiu nesse momento medo. Quando você sentiu medo, o seu organismo produziu neurotransmissores e hormônios e toda essa bagunça aí de jorrada, de o coração batendo mais forte ou não, fez o que com você? Ele produziu ação ou reação, para que você ficasse ou não. Sentimento, emoção, e aí sim, meu amigo, você tem uma ação de entender se isso pode ser o bandido mesmo, se você vai pegar uma arma que está do lado da sua cama, se você vai gritar, se você vai pegar o celular para ligar para alguém. A gente tem uma ação ligada a isso. E somente depois, se repetidas vezes você passar por isso, você pode desenvolver um comportamento de pânico, por exemplo. Vou repetir para vocês. Via primária de acesso das suas emoções é através do sistema límbico. Eu tenho a impressão de algo, esse algo, ele starta o quê? Um pensamento que vai buscar referência nas memórias. Buscando referências na memória, ele vai trazer sentimento pro meu organismo. Sentimento, raiva, medo, qualquer coisa que vai gerar, que vai se reproduzir no meu organismo através de emoção, que toda a emoção ela é produzida diante de um sentimento e através de substâncias químicas do meu organismo. Então eu tenho uma ação e em seguida um comportamento. Digamos que nesse processo você descubra que não era um bandido, era um gatinho. Como os que estão aqui, que daqui a pouco eles vão fazer barulho, eu já estou escutando eles fazerem barulho, vocês vão perceber que os meus gatinhos vão participar dessa transmissão. Escutar um miadinho, não liga não, são eles, tá? Você descobre que é o gato. No mesmo momento que você descobre que é o gato, o que acontece? Relaxei. Mas até você relaxar totalmente, o teu organismo, ele precisa liberar essas toxicidades, essas substâncias que foram liberadas no seu organismo. Você está sentindo ainda a emoção, mas você está mais relaxado, porque o teu organismo ainda precisa ter um tempo para liberar isso. Você sabe que quando você tem esse processo emocional, você sente isso, um sentimento por 5 segundos? E o que faz você continuar sentindo ele nada mais é do que o seu pensamento e memória? Cíclica. Se você, nesse processo que acha que é o bandido, faz com que você retroalimente outros momentos da sua vida que você foi assaltado, sequestrado, você vai ficar resgatando essas memórias que já aconteceram um dia na sua vida ou não, e você vai ficar alimentando esse pensamento, que eu chamo de via secundária do seu sentimento, é que faz com que você mantenha um sentimento mais tempo na sua vida, durante mais tempo. Sacou? O segredo é, quando você conta, você não tá legal, aconteceu alguma coisa na tua vida, aconteceu um problema, e você fica procurando resposta externa, e você tende a ficar verbalizando e contando essa mesma história para outras pessoas, o que você está fazendo? Você está reproduzindo a mesma sensação no teu corpo, porque a tua mente emocional, ela não sabe a diferença entre o real e o não real. Passado, presente e o futuro é a mesma coisa para tua mente emocional. Então, quando você começa a contar uma história que te traz uma carga emocional negativa, o que você está fazendo? Você está reproduzindo aquilo como se fosse real novamente. Quantas vezes você conta histórias na sua vida? Quantas vezes você fica contando historinha para você mesmo? Muitas vezes a gente faz isso para buscar autoafirmação, ter o compliance do outro, para que o outro te aprove. Precisa disso muitas vezes? Tudo bem que às vezes a gente resolve nossas questões quando a gente tá falando, né? Mas tem várias formas de fazer isso. Agora que você sabe que quando você conta histórias e acontecimentos negativos, você tá revivendo a mesma cena outra vez, isso significa que sistema límbico, vou acessar o meu pensamento, vou acessar a memória, vou produzir neurotransmissores, hormônios, revivi. Eu tô levando estresse para o meu organismo de forma automática,
Para ele não tem diferença de passado, presente e futuro. Para ele tá acontecendo de novo. Ele tá te preparando para reagir para aquela história. E aí você fica contando. No processo de hipnose, é bem interessante. Porque o que a gente faz é justamente isso. Para vocês que já... Você que tem curiosidade, de repente, de saber o que é um processo de regressão, regressão nada mais é, a gente acessa no inconsciente um acontecimento traumático. A pessoa está com aquele acontecimento reprimido, mas como a gente flexibiliza esse relaxamento para que essa informação venha à tona para a consciência, o que a gente faz é acessar essa informação e essa pessoa, ela sente tudo de novo, como se fosse real. Ela chora, tem pânico, fica nervosa, histérica, sente no corpo. Tem pessoas que começam a ter placas vermelhas de estresse, de nervosismo, como se estivesse vivendo aquilo realmente. E nesse momento é que a gente ressignifica. Por quê? É como se para a mente emocional, eu estou voltando naquele exato momento que aconteceu e mudando a história. É assim que funciona. Só que para isso precisa de um profissional habilitado, credenciado, que consiga conduzir esse processo de uma forma assertiva, porque é muito sério. Isso é muito, muito sério. Agora que você sabe que você fica contando historinhas, e todas as vezes que você conta historinhas buscando aprovação do outro, resposta do outro, você está, de certa forma, contribuindo para que o seu organismo fique mais estressado e você começa a fortalecer essa cadeia neural de memória. Toda vez que você conta a mesma história, você fortalece essa cadeia neural de memória negativa. Você está dando força para os seus traumas, para as suas crenças que te limitam. Qual é a solução para isso? Qual seria? Primeiro, parar de contar historinha. Parar de ficar inventando historinha e aumentando isso para tua vida. Segundo, fortalecer o teu córtex pré-frontal. E você faz isso como? Quando você está num processo emotivo, e a gente vai falar, não hoje, porque eu acho que a gente não tem tempo, senão fica muito cansativo e muito tema. Mas eu quero falar, já vou falar aqui com vocês, já vou propor o tema para a nossa próxima transmissão ao vivo, que é sequestro emocional. Você sabia que quando você começa a contar essa historinha aí pra você mesmo, da sua vida, como a tua vida é dura, como a sua vida é difícil. Por exemplo, se eu ficar aqui falando pra vocês que como a minha vida foi difícil, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos e eu não tive infância e a minha vida foi muito desgastante porque a minha faculdade... O que eu tô fazendo? Eu sou sendo a vítima de mim mesmo. Eu tô contando historinha pra mim, eu tô fortalecendo uma cadeia neural negativa. Tem pessoas que contam histórias delas, pra elas mesmas, se colocam nessa posição, uma vida toda fazendo isso. E isso tem pessoas que passam e tem sequestro emocional que duram anos. Um sequestro emocional pode durar minutos, dias, horas e anos. E eu não vou falar sobre sequestro emocional hoje, vou deixar para a próxima live e você vai começar a se identificar nesse processo aí da próxima live sobre sequestros emocionais, que é o despertar da ilusão. E com o desenvolvimento da educação emocional, a gente tem a possibilidade de conseguir perceber cada vez mais quando está rolando um sequestro, porque a nossa mente emocional ela é muito mais rápida que a racional. E isso faz com que a nossa mente racional seja arrebatada. A verdade por trás das suas emoções é: se você não se conecta com o que você sente, você tem uma grande tendência a deixar que historinhas entrem na sua vida, as histórias da sua vida. Você pode viver uma ilusão, se viver como vítima, viver como mártir durante muito tempo da sua vida, se você prefere não se conectar e entender a verdade por trás do seu sentimento. A grande verdade por trás de tudo isso é:
todo sentimento negativo que você tem, todo sentimento negativo, ele tá ligado a uma necessidade sua que não foi atendida. Ou seja, você queria algo, você quis algo e você não teve. Mesmo que inconscientemente você não sabia que você queria determinada coisa, mas você não teve, você tem um sentimento negativo. E esse sentimento negativo, ele se resulta em comportamento sabotador. Então, o gatilho para tudo isso é: aprenda a identificar o que você sente e depois você passa a entender que esse sentimento tem a ver com algo que você queria e não teve. Todos nós temos uma criança interior e essa criança interior sempre quer. Só que o interessante é que muitas vezes a gente fica querendo esse algo. A gente quer, fica querendo, ficou bom, né? A gente quer algo que venha do outro, que o outro nos supra. Mas se nem você sabe o que você quer direito, como que você pode esperar que o outro te supra? É uma roda viva, não? E aí a gente vai criando relacionamentos sabotadores, vidas frustradas, vazios, sempre dentro de uma expectativa que o outro não pode te atender. E aí, meu amigo, roda viva de comunicação distorcida, porque você não tá falando nem com você mesmo. Como que você vai falar com alguém? O que você quer, o que você precisa, o que você sente? Que tipo de comunicação você vai ter com o outro se você não tá tendo comunicação com você mesmo? Você tá passando por cima dos seus sentimentos e a única coisa que você consegue fazer é ficar procurando resposta e culpa no outro, contando historinhas pra você. Mas hoje você descobriu que quando você conta historinha, você tá alimentando uma cadeia neural negativa. O que você precisa é criar um pensamento, uma memória disruptiva, que é o quê? Tá, o que eu tô sentindo aí? O que eu tô sentindo? Esse é o começo de tudo. Ah, é coisa de menina, é coisa de florzinha. Ficar se conectando com o sentimento. E se eu me conectar com o sentimento, eu vou ser muito sensível e aí posso estar alimentando o meu eu vítima. Tá, fala a verdade. Ficar contando historinhas sobre você como vítima não é alimentar o seu eu vítima, é? Ficar esperando que o mundo supra algo que só você pode se dar não é alimentar o seu eu vítima. Não, né? Então preste atenção em você. Comece a sentir o seu corpo. Comece a aumentar o seu vocabulário de sentimentos. É tão simples. E é isso aí, Lubas. Interessante é que eu não consigo ver direito o rosto aqui na fotinha de vocês pequenininha, e aí algumas pessoas têm um nome reduzido, então se tem alguém escrevendo aqui, coloca seu nome também, para que eu possa falar, não sei se Lubas, quem é Lubas, mas é isso aí. A Lubas está falando que nós precisamos saber primeiro o que nós queremos. Eu postei essa semana uma frase assim: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer chegar. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer coisa serve, qualquer migalha serve. Não é verdade? Vamos falar, gente, vamos conversar aqui um pouquinho, vamos bater um papo sobre isso que eu falei. Vocês se identificaram com alguma coisa? Isso acontece muito. Eu vou citar um exemplo de aniversário. Às vezes a gente cria uma expectativa de que eu quero ganhar, porque ele vai, o meu namorado, esse ano ele vai saber, eu dei as dicas pra ele que ele vai me dar aquele perfume que eu tanto tô esperando. Eu dei as dicas, eu vou esperar. Aí chega no dia do aniversário, o que o namorado dá? Dá flores e uma cesta de café da manhã. Aí a pessoa fica frustrada o aniversário inteiro, fica triste, trata mal, dá patada, estraga o único dia dela, porque 365 dias de novo para ter o próximo aniversário, né? Aí a pessoa fica lá, frustrada, sofrendo de bico, porque o outro não adivinhou o que ela queria.
Se você não falar pro outro, como que ele vai saber que era o perfume que você queria? Interessante que o seu namorado pode ter ficado ansioso, nervoso, pensando com todo o carinho do mundo que flores representam carinho, amor verdadeiro, afeto, que cesta de café da manhã pode significar a nutrição do amor de vocês, que vocês podem comer junto essa cesta do café da manhã, essa fraternidade, ter esse momento, mas você só consegue ficar pensando que ele não te ama o suficiente porque ele não te deu o perfume que você tanto queria. Então ele te decepcionou. Você não contou pra ele que era o perfume que você queria. Não era mais fácil? Ninguém tem a obrigação de adivinhar o que você pensa e o que você quer. Saiba que a decisão de estragar o seu aniversário, ou seus dias, ou sua vida, é totalmente sua. É você que é responsável pela sua vida. É você que decide como você quer lidar com isso ou não. Simples assim. Lide primeiro com os seus sentimentos, o que você realmente quer, o que eu quero realmente. E baseado nisso, quando eu chegar a esse meu autoconhecimento, eu vou conseguir me comunicar com clareza e também anteceder entendendo o que o outro sente, ou muitas vezes o que o outro me acusa não é meu, eu sou só um gatilho. O outro é só um gatilho que dispara as minhas emoções, os meus sentimentos. Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha. Yuri, Dani, tudo bem, gente? Vamos aproveitar. Vocês têm alguma pergunta sobre educação emocional? Sobre como isso pode interferir na sua vida? Você acredita que você tem educação emocional, que você sabe lidar com as suas emoções, você consegue interpretar aquilo que você sente? Darisha! Tudo bem? Vitor? Lindo. Quais são as historinhas que vocês estão contando para vocês todos os dias? Seria uma história de que a tua vida poderia ser diferente, que se você tivesse vivendo, se você tivesse um aumento, você seria feliz, que se você tivesse um namorado ou uma namorada, você seria feliz, se você viajasse uma vez para Paris ao ano, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, a tua vida seria diferente. Que tipo de historinha você está contando para você que te impede de viver a realidade? Muitas histórias, né, Yuri? Eu não sei se vocês sabem, mas o ser humano ele fica divagando em 4 estágios. O estágio entre a escravidão, que ele acredita que ele é uma vítima, que ele se sente triste, depressivo, ele sente ansiedade, ele acredita que não existe opção. E ele vive isso fielmente. Tem pessoas que vivem uma vida inteira acreditando que não existe opção. Que é isso mesmo e ela tem que se resignar a ser aquilo. Simples assim. Outras pessoas, e aí quando a gente consegue, essas pessoas conseguem sair desse estágio onde ela se sente a vítima ou o salvador do outro e a felicidade dela ou do outro, a felicidade dela só depende do outro e a felicidade do outro só depende dela, ela consegue evoluir. Aí ela vai pro estágio da onde? Do despertar. Esse estágio, ele é bem interessante, por quê? Porque não é necessariamente um despertar, mas ela começa a enxergar que aquele lugar que ela vivia, que não tinha opção, não é tão real assim. Era uma ilusão. Mas aí então ela desperta a agressividade, o sistema límbico dela vem à tona. Nesse lugar, ela sente raiva, ela sente principalmente, essa pessoa que está nesse estágio, sente principalmente que está cansada de fazer para o outro e não receber em troca, não ser reconhecida. Um bom exemplo disso é aquela mãe que chega em casa, ela faz o alimento para a família, cuida de todo mundo e mais ou menos assim, ninguém fala nada, ninguém elogia e um belo dia ela começa a brigar e quebrar tudo dentro de casa, fazer a maior zona e aí ela
briga, fala com todo mundo, porque eu vou sair dessa casa, quero ver se essa casa vai funcionar sem mim aqui dentro, porque eu faço tudo e vocês não me reconhecem, eu tô cansada de fazer tudo nessa casa, vocês não me ajudam, blá, 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 blá. O que ela tá fazendo aí? Ela tá despertando para aquela ilusão onde ela se sentia vítima. Aí ela se sente abusada nesse lugar. Então ela vive tudo isso, só que no dia seguinte o que ela faz? Fica os 3 dias de bico, não sei o que lá. Volta pro estágio anterior, que é o quê? Lá na escravidão, onde ela se sente a vítima, que não tem opção, que a vida é assim mesmo. Fica oscilando. O indivíduo ele só consegue sair desses 2 estágios quando ele vai para o 3º estágio, que é o despertar do eu. É onde ele começa a entender, sendo autorresponsável. Muito bem, Darisha, é isso mesmo. Quando o indivíduo ele começa a se tornar autorresponsável, ele começa a saber quem ele é, o que ele quer. Ele reconhece os sentimentos dele. Se ele reconhece os sentimentos dele, ele sabe o que ele quer. Se ele sabe o que ele quer, ele sabe tomar decisão. E se ele sabe tomar decisão, ele sabe se comunicar. Ele vive esse momento dele com ele mesmo e ele começa a entender que nem sempre é o outro o problema e sim ele mesmo. Isso se chama educação emocional e autoconhecimento. Quando ele vive esse processo suficiente de autorresponsabilidade, ele desperta da ilusão a qual ele vivia e assim ele começa a transformar a vida dele, subindo degrauzinho por degrauzinho, começando a enxergar inúmeras possibilidades que antes ele não enxergava. Então ele vai para o 4º e último estágio, que é a libertação do outro. Agora que ele está pronto e já lidou, já sabe lidar com os próprios sentimentos, ele já entende as próprias questões e assume para ele que ele é o único responsável de 0 a 10 pela vida dele e todo o resto é que vai complementar para essa realização. Ele vai para onde? Para o 4º estágio, que é começar a compreender o outro. Acessando a compaixão, entendendo que nem sempre você é responsável pela felicidade do outro e que nem sempre o outro é responsável pela sua felicidade. Entendendo que muitas vezes quando o outro te acusa, ele não está te acusando, é porque você simplesmente disparou um gatilho nele que fez com que ele sentisse ou reagisse de determinada forma. Você pode ajudá-lo nesse processo também de autodesenvolvimento, de cura interior, de educação emocional, porque você já viveu o seu próprio, com autorresponsabilidade. Assim, de forma colateral, sem que o outro até perceba, você transformando o seu mundo interior no 3º estágio, você acaba transformando o mundo do outro. Você transforma o seu exterior, que é através do relacionamento saudável consciente, onde você consegue expressar aquilo que você sente de uma forma conclusiva para que o outro entenda. Olha só, meu amigo, quando você faz isso, eu sinto isso, e isso faz com que eu tenha esse comportamento. Não é lindo? Isso aí é educação emocional desenvolvendo inteligência emocional. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês faz parte de um livro que eu escrevi, que possivelmente eu devo lançar agora. Agora sim, né? Eu tô falando que eu vou lançar agora já, ó. Quem me conhece? Eu tô enrolando, essa sem vergonha aqui tá enrolando. Mas esse ano eu vou publicar. Acho que eu vou começar com um e-book, soltando um pouquinho para vocês, escutando a opinião de vocês até sobre isso, dividindo um pouquinho desse conhecimento, para que vocês possam ir degustando do que é isso tudo que eu tô dizendo, isso tudo que transformou a minha vida e tá transformando tantas vidas que estão passando por mim, tanto os meus amigos quanto no profissional, a minha família. Trata-se de autoconsciência, mas eu consegui trabalhar isso tudo dentro de uma metodologia que é vivencial, e é por isso que eu falo para vocês, porque eu acredito nela. Então, até o final do ano eu vou lançar esse livro e aí a gente pode falar mais sobre isso. E o segredo que está por trás, a chave por trás de tudo isso, assim como a Darisha colocou aqui, é a autorresponsabilidade. Você sendo autorresponsável, você consegue assumir, tomar as rédeas da sua vida e começar a ter consciência dos processos que te regem e que te sabotam. E assim você
conhecendo os seus sentimentos, você consegue evitar que o sequestro emocional aconteça. E esse será o tema da nossa próxima live, na próxima quarta-feira. Gostaram? Vamos lá. Gente, eu falo que, por enquanto, o primeiro livro, eu escrevi, são 2 livros, né? Que é o Guia de Educação Emocional e o segundo é A Fórmula da Comunicação. Eu falo que o terceiro vai ter que ser um livro da minha vida, porque, ô pessoinha pra ter história, eu falo que um dos mapas astrais que eu fiz uma vez, eu vou falar, Hélida, tudo bem, Hélida? Foi você. Um dia que eu tava fazendo meu mapa astral com você, eu lembro muito bem que você olhou pra mim e você falou assim, eu tenho um senso de exigência muito alto, né? Muito elevado. Ó, tô até aqui me escondendo pra falar disso. E esse senso de exigência me impedia de divulgar, de falar, de compartilhar emoções, sentimentos, experiências, conhecimento. Nessa época eu tava com eu tinha desenvolvido a metodologia que é o Mind Tantra, Orgasmo Pensado, e eu tava com isso preso aqui assim, porque eu tava sentindo a necessidade de dividir isso com o mundo, mas não sabia como, não me sentia digna. Então a Elida no meu mapa astral falou assim pra mim, ô Lenisa, ô bonitona, você tá sendo muito egoísta. Por quê? Enquanto você tá aqui, ó, se comparando com seres superiores, com pessoas que estão lá na frente, você tá sendo egoísta porque você tá olhando só pra cima. Ah, eu não tô pronta. Ah, eu não tô pronta. Eu tenho que saber mais. Tô pronta. Só que você esquece de olhar pra baixo de tantas pessoas, tantas outras pessoas que poderiam estar se beneficiando do conhecimento que você já desenvolveu, porque uma das coisas da sua vida é o quê? Você tem que viver na pele para poder ensinar. Porque se você não viver na pele, você tem problema. Por quê? Porque eu não acredito direito. Eu tenho conhecimento, mas o vivencial me faz querer partilhar. E isso tem a ver com o meu plano aqui na vida, aqui na Terra. Então eu tenho muitas experiências que eu vivi na minha pele e assim eu consigo partilhar elas. Eu sempre me utilizo como exemplo nos meus processos terapêuticos aqui. Eu aprendi a me expor. Porque a minha vida é assim, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu não sou perfeita, tô longe disso. Eu tenho muito que aprimorar, mas eu cansei de me esconder atrás de máscaras da perfeição que nunca vão ser atingidas. Então eu gaguejo, eu falo, e eu nunca vou esquecer, Elida, que no dia que você olhou pra mim e falou assim que eu tava sendo egoísta por estar olhando para um estado superior de perfeição, e quando eu fazia isso eu deixava de partilhar o mínimo que seja de conhecimento que eu tinha, que pra outros já era muito. Foi um soco, assim, bem dado. E no dia seguinte eu determinei e gravei um curso de 1h20 direto. E eu postei, ficou um ano e meio mais ou menos, um ano e pouco, lá no meu YouTube, que era Mind Tantra Orgasmo Pensado. E eu tirei do ar porque eu tô refazendo. Tem algumas coisas, algumas abordagens que eu percebi que precisavam ser ajustadas para um novo patamar de consciência. E eu tô modelando isso, eu vou disponibilizar mais vídeos, mais compacto, porque 1h20 de curso ninguém merece, né, gente? Ninguém merece. Mas foi isso, naquele dia que eu escutei isso, eu aceitei que eu não preciso ser perfeita pra dividir. E que aquilo que sai de dentro de mim, que é do meu coração, aquilo que é verdade, é o que eu faço de melhor. Então, apesar de eu conhecer, de estudar, de ter conhecimento científico, porque não adianta só eu achar que eu sei, eu sou racional, eu preciso entender como que funcionam as coisas, o que está por trás, tem embasamento para que eu acredite e assim acredito que tem substância para falar sobre. Essa sou eu. Mas eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo. Eu tô aqui dentro de um propósito, de uma missão, que é dividir um pouquinho do que eu sei. E é por isso que eu incentivo que vocês escrevam aqui. Vocês partilhem as experiências de vocês também, porque é agregador. É importante que vocês reflitam sobre o propósito de vocês também aqui.
E eu espero que, de alguma forma, eu possa estar incentivando a alguém que está assistindo, que está aí esperando estar perfeito para poder mostrar quem é o seu eu de verdade, aquele conhecimento que é só seu, que foi concedido a você e você está guardando dentro de você, esperando a perfeição. E precisa? Se eu tocar uma pessoa, que seja, por uma frase que eu disse hoje, tá bom, já tô feliz. Não ganho nada com isso. Conversem comigo. Pra gente poder crescer junto. Eu quero que vocês me escrevam sobre temas que vocês querem saber, falar, coisas que te tocam, dúvidas. Eu vejo que tem muitas pessoas nesse processo de despertar que se sentem ETs sozinhas. E eu tô aqui pra ser mais um ETzinho junto com vocês. É isso, gente. Eu agradeço. É isso aí, Júlio. Tô te devendo aquele café, viu, Júlio? Não esqueci, não. Agradeço a participação de todos aqui, do Júlio. Lubas, qual que é o seu nome? Escreve aí pra mim. Dani, a Darisha, o Yuri, o Vitor. E todo mundo que vai estar assistindo. Luiz, a Zade, oi Zade, o Flamel, o Zé. E todo mundo que vai assistir de certa forma depois. Vou estar postando isso aqui nas outras redes. Para que quem quiser ter interesse de assistir depois. E semana que vem, quarta-feira, 9 da noite, vou estar aqui novamente falando sobre qual tema mesmo? Escravidão emocional. É isso aí. Gratidão e até quarta-feira, se quiser, me escreve aí, tá bom? Até!